livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo número 2. Que diz assim, amados irmãos e irmãs: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alargou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Irmãos, eu confesso que desde criança, este texto era o texto bíblico que mais me encantava. Eu ficava imaginando aqueles magos vestidos com as suas roupas ricas, vindo numa caravana. Não era só apenas os três, na verdade a Bíblia não fala de três, fala de alguns. Alguns são mais de dois, pode ser 2, 3, 4, 15. É que a tradição nos diz que foram 3. Mas eu imaginava, vendo as gravuras de Natal, a beleza daqueles magos, a imponência, carregando ali ouro, presentes para o Rei, o Salvador, o Rei dos Reis. Pergunta-se: quem eram esses magos? Sabemos que eles eram sábios, eram estudiosos dos astros, eram originários da Pérsia e descendentes daqueles magos dos tempos de Daniel, quando viveu na Babilônia. E como que aqueles magos souberam a respeito do nascimento de Jesus? Eles consultavam os céus todas as noites, eram vidrados no estudo dos astros, porque naquela época, viu, nosso irmão Oscar, que é um astrônomo, né? Naquela época era meio astrônomo, meio astrólogo. Eu sei que você é só astrônomo, né? Astrônomo não, né? Mas naquela época eles eram meio astrônomos, meio astrólogos. E lá nas suas ciências, eles descobriram que um astro no céu brilhava intensamente.
E eles entenderam que este era um sinal para um fato extraordinário. Naquela época, como eu disse, esses estudiosos, cientistas, não havia para eles distinção entre astronomia e astrologia. Todos os que se ocupavam em estudar os fenômenos celestes eram, de uma certa forma, magos, no sentido de feiticeiros ou de mágicos ou de alguém que tem um conhecimento um pouco a mais das pessoas normais. E a aparição, irmãos, de um novo astro nos céus indicava que algo extraordinário estava acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Até mesmo o cosmo apontava para o nascimento do Salvador. O nascimento de Jesus. O universo se curvava diante daquele que nasceu para reinar. A tradição diz que eram 3 os magos e até deram nomes para eles. Vocês sabem dizer quais eram os nomes? Não está na Bíblia, isso é tradição. Baltazar, Melchior, né? Melchior. Melchior é o cantor. Melchior e Gaspar, né? Melchior, Baltazar e Gaspar. Mas Mateus não diz que eram 3, diz aqui que eram uns. Irmãos, hoje, para a gente viajar, nós pegamos um avião e cruzamos longas distâncias, e em 1 hora, 2 horas, 3 horas de viagem, nós percorremos 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros. Mas viajar naquela época era muito difícil e perigoso. Longos desertos de areia, salteadores pelo caminho, montanhas para vencer. Mas eles empreenderam esta viagem, difícil, árdua e perigosa. Nós ficamos pensando, irmãos, que hoje há pessoas que, para conhecerem a Jesus, não precisam ou não passam por grandes provas ou dificuldades, porque na própria vida normal que elas têm antes de conhecerem a Cristo, nós podemos dizer que falta muito pouco para elas conhecer a Jesus. E aí, quando nós convidamos essa pessoa para vir à igreja, na primeira vez que ela vem, ela aceita a Cristo, ela se abre, ela adora a Deus, ela se prostra diante do altar e volta para sua casa feliz. Porém, há pessoas, outro tipo de pessoas, que para chegar a Jesus precisam empreender uma longa jornada, porque elas vêm carregadas de valores e crenças que precisam abandonar pelo caminho. São pessoas que precisam subjugar o seu ego, porque são muito orgulhosas. São pessoas que precisam até mesmo abandonar certos conhecimentos que tiveram e que receberam durante toda a vida. E assim como os magos precisam dizer assim: agora eu tenho algo que é maior. Então nós podemos ver, e talvez aqui estejam pessoas que precisaram empreender uma longa viagem até conhecer o Salvador. Mas talvez eu creio que haja também pessoas que foi de uma forma muito fácil.
logo reconheceram em Jesus o Rei das suas vidas. Irmãos e irmãs, muito se tem especulado sobre essa estrela. A palavra grega usada por Mateus é a palavra aster, mas também pode significar um cometa, ou pode ter sido também uma estrela de brilhante fulgor, resultante de uma conjunção entre Vênus e Júpiter, que produziu um grande brilho. Só que esta conjunção entre Vênus e Júpiter se deu 7 anos antes do ano zero. Então, na verdade, depois você pode confirmar, viu, Oscar? Eu fui pesquisar isso aí, viu? Então, houve essa conjunção 7 anos antes do ano zero. Na verdade, até os teólogos acreditam também, até por conta do recenseamento, que não foi no ano zero que adotou-se. Na verdade, Jesus teria nascido 7 anos antes de Cristo. Certo, pastor? Também, né? Então, é mais ou menos isso, viu, irmãos? Né? É uma questão de contagem de tempo do homem que pode falhar. Mas houve então este fenômeno celeste, e nós não sabemos dizer se foi isso, se foi um cometa. O Halley não foi, porque o Halley havia passado 12 anos antes de Cristo. Mas alguma coisa aconteceu no céu. As estrelas, irmãos, sempre foram guias importantes para os viajantes e navegadores antigos. No hemisfério sul, ninguém viaja, pelo menos na época, ninguém viajava sem conhecer o quê? O Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, eu aprendi desde pequeno a localizar o Cruzeiro do Sul, e através dele você sabe onde é o sul e onde é o norte, e consequentemente você sabe também onde é o leste e o oeste. Mas no hemisfério norte igualmente, não era o Cruzeiro do Sul, mas havia ali as estrelas que os navegantes utilizavam-se para não se perderem e para chegarem ao local seguro e que desejavam. Só que aquela estrela não era uma estrela qualquer, era um sinal de Deus que apontava para o caminho até Cristo. Amados, prestemos atenção numa coisa: na noite escura da nossa vida, é Deus que também aponta para nós o caminho. O problema, amados, é que nessas horas que nós chamamos de noites escuras, nós olhamos para dentro de nós, buscando respostas. Só que ali dentro de nós, o que reina é a confusão, é o medo, é o desconhecimento. E vamos usar a linguagem simples, a ignorância mesmo. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos para onde ir. E muita gente se perde porque procura respostas na própria alma que está adoecida. Que tipo de resposta uma alma adoecida pode dar? Ela não pode dar a verdadeira resposta, aquela que nós precisamos, porque ela está doente, ela é incapaz de ver. Portanto, amados, aprendamos uma coisa: a resposta e o caminho não vem de dentro, vem de Deus e vem do alto. E esta é uma grande lição para todos nós. Diante da dúvida que você está vivendo, diante da dor, diante da noite escura, não olhe para você, não olhe para a sua miséria,
Não olhe para a sua confusão, olhe para o alto, olhe para o sinal de Deus que estará lhe apontando o caminho. Porque a resposta não está em você, a resposta está em Deus. Quando o povo judeu estava no deserto, as serpentes começaram a morder e a matar o povo, e eles vão até Moisés, e Moisés vai até Deus, e Deus diz assim: Moisés, levanta uma haste bem alta e coloque ali uma serpente de bronze na ponta, e todo aquele que olhar para ela, quando for picado pela serpente, será curado. Então o povo, quando era mordido e a morte estava encaminhando para ele, ele ia e olhava para aquela haste com uma serpente de bronze. Irmãos, isto lá no Antigo Testamento. Na Nova Aliança já não é mais a serpente de bronze, mas é a cruz de Cristo. Olha para Jesus, olha para Jesus e sereis salvos. Olha para Jesus e as mordeduras que o inimigo está dando a nós, a morte que está sendo encaminhada para nós, não encontrará efeito. Olhar para o alto, olhar para a cruz é o antídoto de Deus para as nossas vidas. E eles então, aqueles magos, depois dessa longa viagem, eles chegam em Jerusalém, e ali eles perguntam do local. O rei fica muito temeroso, Herodes, chama os escribas e sacerdotes para saber exatamente o local onde era, e eles pegam na Bíblia, que é o Antigo Testamento, pegam lá em Miqueias, e diz lá em Miqueias que tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Quem conhece Israel sabe que a distância entre Jerusalém e Belém é de apenas 6 quilômetros. Os sacerdotes e escribas sabiam muito bem onde seria, porque eles conheciam as Escrituras, porém estavam inertes, estavam incrédulos, e não se deram ao trabalho de ir lá verificar que havia nascido o Messias que os profetas haviam profetizado. Interessante, não é, irmãos? Aqueles magos percorrem 1.200 ou mais, 1.600 quilômetros pelo menos, da Pérsia até lá, numa dificuldade muito grande, e sem conhecer as Escrituras, mas acreditaram naquele sinal de Deus. E aqueles escribas e sacerdotes que conheciam as Escrituras estavam deitados em berço esplêndido. Eles sabiam onde que era, mas não foram lá. E os magos foram. E quando eles encontram Jesus, e é interessante, irmãos, observem, pelo menos a grande maioria das gravuras dos magos, mostram eles oferecendo seus presentes para um bebê. Já repararam isso? Né? Para um bebê. Só que Jesus não era mais bebê, e nem estava mais na manjedoura. Aquelas gravuras, elas cometeram um deslize, vamos dizer assim, porque diz aqui que Jesus já estava numa casa, e ele tinha pelo menos 2 anos de idade. É apenas um detalhe, né? Que a gente tem que ficar com a Bíblia. Entre a Bíblia e as gravuras, fique sempre com a Bíblia.
E eles oferecem então ouro, incenso e mirra. Por que, amados? Porque aquelas pessoas viajantes longínquos iriam oferecer esses 3 presentes. Primeiro, ouro na antiguidade era o reconhecimento da realeza de alguém. Era o presente que se dava aos reis quando eles eram empossados em seus reinos. Incenso era considerado uma oferta sagrada às divindades. Até hoje no Oriente, todas as religiões do Oriente praticamente utilizam-se do incenso. Quando você passa em frente a alguns lugares que tem lá incenso, você pode ter certeza que ela tem uma origem oriental. O budismo, por exemplo, usa muito do incenso. Mas naquela época ali de Jesus, era um reconhecimento de que estavam diante de uma divindade. E mirra era o perfume usado, era a especiaria usada para embalsamar os mortos. E talvez aqui este presente esteja reconhecendo a humanidade de Jesus e talvez profetizando a sua morte que haveria de acontecer em favor dos homens. E aqueles magos adoraram a Jesus, adoraram ao Rei dos Reis. Eles reconheceram que as suas divindades lá da Pérsia não eram nada. O verdadeiro Deus estava ali na frente deles. E para nós concluirmos nossa palavra desta noite, eu quero chamar a atenção, irmãos, que depois deles terem entregue aqueles presentes ao Rei Jesus, eles foram advertidos em sonho. E às vezes Deus nos fala através de sonhos. Nem todo sonho é Deus falando. Existe sonho que é sonho, e existe sonho que é sinal de Deus. Eu tenho que dizer isso para advertir: não confunda todo sonho com sinal de Deus. Deus vai dizer quando o sonho é sinal, e quando Deus não fala nada, porque sonho é sonho, e todo mundo sonha toda noite. Mas eles foram advertidos para não retornarem pelo mesmo caminho. E diz aqui, irmãos, que eles regressaram para a sua terra por outro caminho. Sabe por quê, amados? Aquele que conhece a Cristo, aquele que um dia teve uma experiência com Deus, aquele que um dia se dobrou diante do verdadeiro Senhor, aquele que um dia se abriu para a luz de Cristo e foi iluminado por ela, não volta a trilhar os mesmos caminhos de antes. Quem conhece a Cristo nunca mais será o mesmo. Por isso, amados, nesta noite, Natal para nós é conhecer a Cristo. E quando eu conheço a Cristo, me abro para Ele, venho até este lugar e o adoro em espírito e em verdade. Quando eu sair daqui, eu não posso mais voltar pelos mesmos caminhos. Porque aquele que conhece a Jesus nunca mais será o mesmo. Aleluia. Por isso, nesta noite, eu quero lhe dizer, amado e amada, uma palavra que John Wesley proferiu há muito tempo atrás. Ele disse o seguinte: se o nosso conhecimento que temos de Cristo não transforma a nossa vida total e integralmente, é porque eu ainda não tive um verdadeiro encontro com Ele. Portanto, nesta noite, assim como os magos tiveram um encontro com Jesus,
e eles nunca mais trilharam os mesmos caminhos. Eu quero lhe dizer, eu quero propor a você, que realmente, se você conhece a Cristo, você vai deixar tudo aquilo que é secundário, tudo aquilo que é falsa divindade, tudo aquilo que é falsa promessa, porque você tem aqui em cima aquele que é rei sobre todas as coisas. E quem tem Jesus não precisa de mais nada. Quem tem Jesus sabe que a sua vida agora está completa e que o seu viver daqui para frente deverá ser para amá-lo, adorá-lo e glorificá-lo através da sua vida. Que Deus te abençoe nesta noite, que você seja luz. Eu não sei se você deixou pessoas na sua casa agora à noite, ou se chegarão pessoas lá, mas quando você voltar para casa, que haja em você um ar diferente, uma postura diferente, que o seu viver daqui para frente, os seus dias sejam diferentes, porque quem conhece a Jesus não volta mais pelos mesmos caminhos. A sua existência antiga já passou, eis que tudo se fez novo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia nasceu em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que reina sobre toda a terra. E nós estamos aqui para dizer: reina, Senhor, sobre a minha vida, reina sobre as nossas vidas, reina sobre as nossas famílias, porque nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ó Pai amado, muito obrigado pela vinda do Teu Filho Jesus Cristo, que veio para mudar a nossa história, veio para trazer luz em meio à escuridão, e veio para dissipar as nossas dúvidas, as nossas dores e os nossos temores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Agradecemos a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. Está cheia a nossa igreja aqui embaixo, bastante pessoas lá em cima também, na nossa galeria. Agora você pode ir para casa, você acha? Agora você pode ir para casa, como assim? Peru, chester, pernil, rabanada, essas coisas de Natal. Fique tranquilo, porque está tudo sem calorias. Está abençoado, Está abençoado. Neste momento, nós vamos distribuir as luzes de Natal, luz que simboliza a presença de Cristo Jesus. A luz desse ano ela fica assim, acesa. Eu vou pedir que você, enquanto nós vamos situar, esteja piscando a luz, esteja piscando. Todos que estão aqui vão ganhar uma luzinha dessa, e leve para casa para iluminar a sua vida, Nas horas de dificuldade, essa luz simboliza Jesus. Então, eu vou pedir um favor. Os irmãos que estão na galeria, desçam, vamos cantar todos juntos o hino, vamos todos descer. Vamos fazer um grande coral aqui. Quero convidar o senhor Fábio. O Fábio vai dirigir o Noite de Paz aqui na frente. A igreja vai ser um coral, e ele se vira para fazer um belo coral. Noite de Paz. Eu quero dizer aos irmãos, quero dar apenas um aviso. Na próxima quinta-feira, dia 31, nós teremos também o nosso culto de encerramento do ano. Só que ao invés de começar às 7 da noite, como hoje, começará às 8 da noite, às 20 horas, quinta-feira que vem, dia 31. Após o culto, aqueles irmãos que desejarem ficar e
participar de uma ceia. Foi contratado uma pessoa para preparar uma ceia de ano novo. Então, se você puder, desejar, venha e fique conosco. O custo do convite é R$50 individual. Crianças até 6 anos não paga, e crianças acima de 6, 50%. Fale com o nosso irmão Valdecir, fale com a Silvia Jacobucci e com o Rogério. Né? Então, neste momento, vou pedir que a igreja fique em pé. Já foi distribuído aqui embaixo. Vamos lá, irmãos, vamos correndo. Quem não recebeu é porque está na escuridão, mas Jesus vai chegar para te iluminar. Amados, por favor, onde estão as
possamos brilhar neste mundo que precisa tanto desta luz de Cristo. Que você, meu irmão e minha irmã, que veio nesta noite adorar ao Cristo Rei, que você saia daqui certo de que o Senhor iluminou a sua vida, e você ser luz na vida dos outros.